Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismóloga pelo Mundo. E hoje eu quero dizer 6 coisas para vocês que são pagas em Portugal. Muitas vezes a gente está tão acostumado com a nossa vida, com o nosso dia a dia no Brasil, e a gente não sabe muito bem como funciona lá do outro lado do mundo. E claro, cada país é um país, cada país tem as suas regras, tem coisas que às vezes pra gente pode parecer absurdas e pra eles a nossa situação é que parece absurda. Então tudo depende do ponto de vista, tudo depende da cultura e aquilo que é mais normal pra você e o que é mais normal pro outro. Afinal, né, o que é ser normal pra mim e o que é ser normal pra você. Então, hoje eu vou falar sobre 6 coisas que são pagas em Portugal e que de repente você pode ficar aí um pouquinho admirado ou um pouquinho admirada, mas vamos lá. Never up, never down. A primeira coisa que se paga em Portugal é a saúde. Esse ano surgiu aí umas notícias de que não vai ser paga o serviço primário nos centros de saúde, mas isso vai levar um tempo para ser implementado. Isso não é uma coisa que é automática para todo o país, normalmente começa em um estado, em um distrito, numa cidade, isso vai se espalhando pouco a pouco, mas até o momento a saúde pública portuguesa não é 100% gratuita, a saúde pública é paga. Então, preciso de um médico de família. A gente tem que pagar pelo menos uns 4,50 para poder ser atendido. Alguns exames, algumas operações, emergência, tudo isso se paga atualmente em Portugal. Como eu falei, algumas coisas estão para poder mudar. Eles aprovaram aí uma lei, acredito eu, para não pagar os serviços primários na saúde pública, ou seja, vou precisar ser atendida por um médico de família, não vou precisar pagar por isso. Atualmente, alguns casos excepcionais já não pagam. Alguém que tem alguma deficiência, a pessoa que está desempregada, os idosos, enfim, existem aí algumas exceções de algumas pessoas que já não pagam esse serviço. Mas as pessoas, no geral, normais, que não entram nessa exceção, têm que pagar os serviços de saúde, então não é 100% gratuito. Então isso é muito bom inteirar para você, né, que está acostumado com o serviço público no Brasil, o SUS, né, não, preciso de um atendimento, vou no SUS e não pago. Em Portugal não é assim, preciso de um atendimento, eu vou lá e pago mesmo sendo público, tá bom? A segunda coisa que não é gratuita em Portugal são as universidades. Exatamente, de novo, a universidade pública não é gratuita. Tá? Em Portugal existem as universidades públicas, particulares e os institutos politécnicos. Todos eles são pagos, todos eles você paga, tá? Claro que existe aí algumas exceções, algumas bolsas, aquelas pessoas mais necessitadas que de repente o orçamento familiar não chega ao determinado valor. Algumas pessoas conseguem se a isenção do pagamento da universidade, muitas pessoas conseguem bolsas, mas de modo geral o português médio, o português que ganha pelo menos mais do que um salário mínimo, sim, tem que pagar a universidade, mesmo sendo universidade pública. Então isso também é uma questão muito grande para os brasileiros, né? Eu, por exemplo, recebo algumas mensagens de pessoas que querem estudar em Portugal ou querem fazer a transferência, né? Eu já falei sobre isso, que não existe transferência, né? Mas enfim, vou deixar também aqui tagueado o vídeo sobre isso. E falar, não, mas eu tenho uma universidade pública e eu também quero fazer transferência para uma universidade pública em Portugal para eu poder continuar não pagando. Isso não existe, tá? Não existe. Universidade pública em Portugal também é paga. Você paga normalmente a mensalidade, tudo certinho. Não existe isso. O terceiro item, que também é pago, eu não consigo dizer com muito aprofundamento sobre esse tema, porque não condiz muito com a minha realidade atualmente, que é a creche, né? As creches. Então eu consigo falar por aquilo que eu leio, por aquilo que eu pesquiso, mas eu não consigo falar com propriedade porque eu ainda não tenho filhos, então eu não sei muito profundamente sobre isso, mas no geral se paga para colocar um filho na creche e não é barato, tá? Isso eu já posso dizer. Então eu preciso sim que você pense bastante, pesquise bastante, principalmente se você tem filho pequeno, porque é muito provável que você não consiga uma vaga na creche pública. Existe sim creche pública, mas existem as públicas, as privadas e as coparticipadas,
Mas assim, gente, no geral, é muito difícil conseguir uma vaga numa creche pública em Portugal, e a maioria das pessoas acabam por ter que optar por colocar numa creche particular ou numa coparticipada. Mas a coparticipada aí depende da renda familiar, se realmente se encaixa naquela situação para conseguir uma porcentagem de desconto, né, da segurança social para poder diminuir esse valor da creche, mas no geral você paga, né, que seja um pouquinho, você sempre paga na creche. Por quê? Em Portugal, a obrigatoriedade para a criança estudar são os 4 anos. Então, criança até 4 anos não tem obrigação de o Estado oferecer uma vaga. Então, se você não conseguir vaga, só lamento, não tem mais o que fazer. A partir dos 4 anos, sim. Aí sim é obrigação do Estado oferecer uma vaga para a criança, porque a partir dessa idade é obrigatório que a criança frequente uma escola. Mas até os 4 anos, você precisa ficar atenta em relação a isso. É muito provável que você precise separar um orçamento mensal para poder pagar aí a creche do seu filho, caso você opte por isso. Quarto item que é pago também em Portugal, que é o estacionamento. Eu acho que o único lugar que não se paga estacionamento são nos shoppings, pelo menos a maioria deles até agora. Mas todo lugar que você vai pagar, todo lugar que você vai estacionar em Portugal praticamente, você tem que pagar o estacionamento. Tem aquelas maquininhas na rua, você sempre tem que deixar aí uma moedinha para poder estacionar, principalmente nos centros das grandes cidades, tá? Existe aí, sim, alguns pontos que não são pagos, mas normalmente fica muito mais distante da cidade, fica mais distante do centro, mas no geral você precisa sim pagar para estacionar. Em alguns lugares, por exemplo, em algumas praias específicas, existe estacionamento também particular que você precisa pagar. Então, realmente, esse é um caso mais complicado, porque tem muito carro, tem muita gente, conseguir estacionamento é muito difícil, principalmente nas cidades maiores, e tudo isso você precisa pagar, tá? Então também tem que se preparar em relação a isso. Pagar estacionamento, sempre que for sair de casa, praticamente você vai ter que pagar estacionamento. O quinto item, que também não é de graça em Portugal, são as sacolinhas plásticas. Eu sei que algumas cidades aí no Brasil já tá também começando a entrar em vigor isso, de ter que pagar também pelas sacolas plásticas, mas isso já é uma coisa muito antiga na Europa. Já há muitos países você tem que pagar a sacola plástica. Não tem aquelas mais simplesinhas, que você normalmente paga 10 cêntimos, depende do lugar, claro, do país e tudo mais, 5, 6, 8. Em Portugal, normalmente se cobra 10 cêntimos por aquela sacolinha normal. Tem aquelas maiores, mais pesadas, aquelas que você pode colocar mais coisas. Aí depende, 50 a 1 euro, mas é uma sacola maior que você pode levar todas as vezes que você for fazer compra. Então, a intenção é justamente essa, você tem que pagar para você sempre se lembrar de estar reutilizando as suas sacolas plásticas. Mas claro, sempre tem aquele dia que a gente esquece, ou esquece de colocar no carro, ou esquece de colocar na bolsa, aí realmente não tem opção, você paga os 10 cêntimos. Mas quando dói no seu bolso, né, é mais fácil de você lembrar. Então, normalmente a gente sempre deixa na bolsa uma sacolinha, no carro deixa aquelas sacolinhas maiores, e sempre que vai a compra tem que lembrar de levar as sacolas para não ter que pagar a sacola plástica, né? Mas é uma coisa muito comum aqui, então com certeza quando começar a mexer aí no seu bolso, você vai começar a lembrar de reutilizar suas sacolas para não ter que ficar pagando sacola plásticas nos supermercados. O sexto item, que também não é de graça, mas relativo, em Portugal, são os carrinhos de supermercado. Calma, mas calma, você não precisa pagar para utilizar o carrinho. Você precisa colocar uma moedinha no carrinho para destravar o carrinho, para depois fazer aí as suas compras. Depois que terminar de fazer as compras, aí você devolve o carrinho e pega a sua moedinha. Eu imagino que de repente no Brasil pode ter algumas cidades até que fazem isso, mas eu sei que não é uma coisa muito comum, né? Normalmente o que você faz, os carrinhos estão lá disponíveis, você apenas tira o carrinho e já vai fazer as suas compras. Mas na maioria dos lugares na Europa não funciona assim. Você precisa colocar a moedinha para poder retirar o seu carrinho, mas depois você coloca o carrinho de volta e recupera aí a sua moedinha. Então achei interessante, né, dizer isso para vocês, porque se você quiser fazer compra no mercado
em Portugal e quiser usar o carrinho, é sempre importante que você tenha aí uma moedinha. Pode ser de 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros, se eu não me engano. Acho que é 50, 1 e 2. Você coloca lá a moedinha para destravar o carrinho. Fora isso, se não tiver moeda, aí fica complicado, você vai ter que usar mesmo os cestinhos, porque aí os cestinhos você não precisa colocar nenhuma moeda para destravar, fica realmente aí disponível. Tá bom, gente? Então eu resolvi trazer essas curiosidades para vocês. Eu sei que muita gente já sabe de algumas delas, mas eu sei que algumas regiões do Brasil pode ser bem diferente. De repente, essas questões aí é completamente fora da realidade. Eu sei que nas grandes cidades pode ser que muitas coisas, por exemplo, estacionamento, com certeza em São Paulo, no Rio, isso também já acontece, mas em outras cidades não, tá? Em Portugal, a maioria delas, mesmo em cidades menores, você paga estacionamento para ficar no centro da cidade. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreva também aqui no canal. Por favor, se não é inscrito, faça parte aqui dessa família, ajude o canal a crescer. Deixa aqui seu likezinho, deixa aqui seu comentário, participe, me diga o que você achou de mais diferente, me diga o que você já sabia. É sempre bom ter aí a sua participação, tá bom? Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!